Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para fazer um vídeo muito importante para mim, que é para contar um pouquinho da minha cirurgia de escoliose. Eu já tenho feito vídeo sobre esse tema aqui no canal e recebido bastante mensagem lá no Instagram de meninas que têm escoliose, que já operaram, que vão operar. E hoje eu vim contar aqui um pouquinho da minha experiência, quanto tempo durou a cirurgia, quantos pinos eu tenho, como que foi todo esse processo, né? Eu tô aqui com uma colinha, um mini resumo pra tentar resumir, porque assim, eu sou muito enrolada pra contar a história e eu acho que esse vídeo vai ficar bem grande, então eu vou resumir o máximo possível que eu puder. Bom, antes de falar da internação, eu vou falar um pouquinho de como é o procedimento pra você se internar, tudo que você vai passar até chegar lá no dia dessa cirurgia. Os médicos falarem que você vai se operar, são 3 exames necessários, que é um raio-x, um eletrocardiograma e um exame de sangue, né? Então eles querem ver como tá a sua saúde, o seu coração. Enfim, você tendo isso, já pode ir lá e marcar a cirurgia. Porém, pra você fazer a cirurgia, são 3 precauções, assim, tipo, que você tiver, eu acho que não tem como fazer a cirurgia. A primeira é estar menstruada, marque a cirurgia, mas tenha ciência que você não vai estar no seu período menstrual, isso é muito importante. A segunda coisa é não estar gripada, não estar doente com alguma coisa, se você tem bronquite, rinite. É assim, se estiver muito forte, não opera também. Coisa é alguma fratura, sabe? Tipo uma ferida em aberto ainda, sangrando, ou alguma coisa que não cicatrizou. São essas 3 coisas que, assim, se você tiver, tem que conversar muito com o médico. Mas foi o que me falaram, eu acho, não sei se isso varia de médico para médico, mas enfim, não esteja gripada, nem menstruada, nem alguma fratura no corpo no dia da cirurgia. E outra coisa é o que levar para o hospital, para você se internar, você e seu acompanhante. Isso é muito relativo de hospital para hospital. Eu, assim, como eu não sabia, eu ainda levei alguns pijamas, umas roupinhas mais leves, coisa de higiene pessoal, peças íntimas, mas eu não usei nada. Eu passei o tempo todo com a camisola do hospital. A acompanhante, que era minha mãe, ela assim, ela usou as roupas dela, os vestidos. Então, enfim, eu não levei lençol, não levei travesseiro, nem nada de cama, que eu lembre. Às vezes tem hospital que você vai precisar levar, às vezes tem hospital que já vai ter tudo. Mas se eu não me engano, minha mãe levou um lençol pra ela. Mas assim, pra mim, eu não precisei. E também não foi pedido, assim, se precisasse no dia, alguém comprava e levava lá. Mas verifiquem. Bom, eu marquei a minha cirurgia no dia 3 de janeiro para o dia 4 de março. Então, vocês perceberam que teve um intervalo aí de 1 mês e um pouquinho, quase 2 meses, né, praticamente. No final do mês eu tava muito gripada. E aí no carnaval eu fui pro Rio de Janeiro, ainda estava gripada. Então pensa, minha mãe falando, não pega muito sol, não se machuca, toma os remédios direitinho, porque foi uma loucura. Eu realmente achei que no dia da cirurgia eu estava muito gripada. E aí nisso eu fiquei super gripada. Eu marquei no dia 3 de janeiro e no final do mês eu tava muito gripada. E aí no carnaval eu fui pro Rio de Janeiro, ainda estava gripada. Então pensa, minha mãe falando, não pega muito sol, não se machuca, toma os remédios direitinho, porque foi uma loucura. Eu realmente achei que no dia da cirurgia eu estava muito gripada, graças a Deus. Eu tava com uma tosse bem fraquinha, assim. É porque eu tenho rinite, mas não tava aquela coisa o tempo todo. Fora a menstruação e alguma ferida não estava, então como a gripe tava bem no talinho, quase acabando, eu consegui fazer a cirurgia numa boa em relação a isso. Depois que você marca a cirurgia, você fica só numa empolgação, né, gente? Então, isso varia de médico para médico, de hospital para hospital, se é SUS, se é convênio. Foi 2 meses para ser cirurgia, mas a sua pode ser que seja 9 meses, 1 mês, 8 meses, 3 meses, depende muito. No dia, né, um dia anterior de fazer a cirurgia, eu estava super empolgada, muito feliz, porque eu queria muito a cirurgia, né? E assim, quando foi 8 horas, eu não pude mais comer nada. Você fica um período muito longo sem poder comer. Então, das 8 horas eu parei de comer e eu me internei às 5. Lembrando que a cirurgia, ela é uma cirurgia de longo tempo, né? Mas você vai estar anestesiada. Enfim, nesse dia eu fui dormir super tarde, eu acho que eu fui dormir 1h30 e acordei 3 e pouquinho, porque era um pouquinho longe da minha casa do hospital. Só que nós chegamos muito cedo, foi eu, meu pai, a minha mãe e a minha irmã e um amigo do meu pai que foi dirigindo o carro, porque era longe, a gente não sabia como chegar de carro, então ele foi dirigindo. E assim, eu acho que 3h30, 3h45 no máximo já estávamos lá. Até então que eu entrei umas 4h30 pra preencher lá, como que fala, gente? A internação, dar entrada na internação, né?
E aí a cirurgia começou mesmo umas 5, eu não lembro se era 5 ou era 6 horas que eu ia me internar. Mas começou lá para 6h30, 7 e pouquinhas, por aí. Porque aí o médico tem que chegar, eu ainda tirei toda a minha roupa, não podia ficar nem de calcinha nem de sutiã, só a roupinha mesmo do hospital. Eu vou colocar algumas fotos aleatórias pra vocês verem. E assim, as enfermeiras olhavam pra mim e falavam: meu Deus, você é doida, menina. Eu nunca vi uma pessoa tão feliz pra fazer a cirurgia. Porque, gente, eu estava radiante, eu tava muito feliz. Até hoje, quando eu lembro, me bate assim um sentimento de alegria, porque eu tava muito feliz pra fazer a cirurgia, bem empolgada. Então, quando eu fiz todo o processo de colocar a roupa do hospital, eu já fiquei na maquinha junto com as pessoas, né, que também ia fazer alguma cirurgia no dia. E nisso, eu só tive que esperar pra minha mãe poder assinar a guia do anestesista. Então, depois de um tempo, a minha mãe não ficou comigo, eu fiquei sozinha lá, mas aí depois o médico veio, perguntou onde estava minha mãe, o anestesista veio, perguntou onde estava minha mãe, para ela assinar o papel da anestesia. Nisso, não passou muito tempo, meu médico já tinha chegado, e daí eu fui pro centro cirúrgico, assim, tipo, muito feliz, muito feliz. Quando sentei no centro cirúrgico, eu não lembro muito bem, eu sei que, tipo, é um lugar todo esterilizado, tinha uma equipe médica, são bastante médicos, tinha bastante enfermeira, e aí eu tava conversando com eles super legais, e aí eu apaguei, porque a anestesia é geral. Em relação à anestesia geral, eu não tive medo, eu não senti nada, porque é tipo um desmaio, sabe? Eu tava conversando, eu só sei que eu apaguei, eu só lembro depois, quando eu acordei, eles me anestesiaram e tipo, dormi, né? Aí depois as enfermeiras colocaram a sonda, e eu não sei o horário que começou a cirurgia, eu não sei como foi o procedimento, só sei que o que aconteceu. A cirurgia começou em volta das 7, eu acho, 7 ou 8 horas. Era pra acabar meio-dia, era previsto pra ser uma cirurgia de 5 horas. Infelizmente tiveram imprevisto. E a cirurgia durou 7 horas. Então pensa, meu pai, minha mãe e minha irmã na sala lá de espera, ligando pra enfermeira o tempo todo, perguntando o que tava acontecendo. Gente, o que aconteceu? Eu fiz transfusão porque eu perdi muito sangue, eu precisei usar 2 bolsas de sangue. E nisso eu tive alergia, eu não sei o que fiquei com alergia. Enfim, me deram uma cartinha falando, né, que se eu fosse ter que operar de novo em outro hospital, que eu tive reação e eu fiquei toda vermelha. Eu tive reação, uma alergia. Enfim, aí minha cirurgia acabou, durou 7 horas e eu fui para a UTI para ficar em observação. Chegando na UTI, sério, eu não lembro de nada. Eu sei que quando eu comecei a acordar, eu meio que me debatia, eu sentia muita dor, eu chorava muito, muito, muito. E aí, antes disso, quando eu ainda tava dormindo, a minha mãe falou que o médico chegou pra ela e falou: olha, mãe, minha equipe falou que ela tava bem, mas eu tava analisando ela e eu percebi que ela mexia a perna esquerda mais que a perna direita, mas eu acho que é por causa da reação que tava passando a anestesia. Mas enfim, vamos ficar de olho. Só que nisso, o que aconteceu? Eu acordei e eu estava com muita dor, eu chorava muito. Eu tava tomando a morfina e o Dramal, Tramal, alguma coisa assim. E assim, era uma dose muito alta, eu tava no final dos meus 16 anos. E eles estavam me dando uma dose assim maior do que minha idade permitia. E eu ainda sentia muita dor, eu chorava muito, muito, muito. Até que falaram que não podia mais aumentar a minha dose, que eles não... Tipo, tava todo mundo em desespero. Eu parei a UTI de tanto que eu chorava, gente. Foi um momento muito horrível. E aí eu comecei a pegar nas minhas pernas. E tipo, a perna esquerda eu pegava e eu sentia, a perna direita eu pegava e eu sentia, mas eu não mexia. Então eu comecei a me sacudir e era uma coisa agoniante. Foi uma sessão assim, horrível. Eu acho que foi um dos dias mais tristes da minha vida. O dia que começou feliz já tava terminando assim... Era umas 5 horas, umas 3 para 4, 5... E, gente, eu chorava muito, eu me debatia muito e eu não tinha força na perna direita. Eu não mexia a perna direita. Eu sentia, mas assim, eu não mexia ela, não tinha força. E aí ligaram pro médico e ele falou pra me fazer uma tomografia. Então, eu já fui maior loucura. Me levaram pra sala, né, fazer os exames. Me tiraram da maca, assim, pra me colocar na máquina que faz o exame. Então pensa naquela dor, gente. Você mal fez a cirurgia, já tá sendo levada pra sala pra fazer a tomografia. E quando eu voltei para a UTI, eles já tinham conversado com minha mãe, o médico já tinha chegado. Falaram que eu ia ter que refazer a cirurgia, porque infelizmente 2 pinos ficaram prendendo o nervo da minha perna. Assim, as enfermeiras falaram que era porque tinha 2 pinos soltos,
que prenderam o nervo da minha perna, mas o que era porque tava muito apertado. Então na hora eu não sabia se o pino tava solto, se o pino tava muito apertado. Não sabia o que estava acontecendo, eu estava muito desesperada, chorando muito porque minha perna não tinha força. Sério, ficou assim, perdeu a força total. O médico falou com a equipe dele, eles queriam fazer na segunda, mas como eu perdi muito sangue, falaram não, vamos ter que fazer amanhã de manhã. E aí que essa cirurgia, segunda cirurgia, ficou marcada para ser refeita domingo de manhã, 6 horas, acho que era 6 ou era 8 horas da manhã. E eu não queria mais fazer cirurgia, gente. Eu não queria, eu chorava muito, 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 porque eu tava com dor na coluna, eu tava, gente, drogada de remédio, morfina, Dramal, soro na veia, sem comer. E assim, foi um momento muito triste, que eu chorava muito, muito, muito mesmo. Minha mãe não sabia o que fazer. E na UTI você não pode receber visita, tem os horários da visita. Quando eu acordei, minha irmã e meu pai já não estavam mais lá, eles tinham ido embora e eles não sabiam que o horário da visita era tipo 1 hora depois que eu tinha saído da UTI, então eu não, do centro cirúrgico, então eu não vi eles, eu tava sofrendo, só tinha minha mãe, eu chorava muito, muito, muito. Antes de eu descobrir, né, eu só tinha acordado meio que com dor, o fisioterapeuta tinha passado lá e falado, ai, você tá bem, amanhã eu venho aqui pra gente começar a andar. E tipo, depois de algumas horas eu descobri que eu não ia ter meu momento andando, porque eu não tinha força na perna. Eu sempre fui iludida em estar no hospital e andar. Porque pra mim, como era uma cirurgia perigosa, eu achava que eu morreria assim, né? Que Deus amado, credo, eu não queria morrer. Mas eu achava que eu morreria, mas não ficaria sem andar. Porque o médico tinha falado, olha, isso acontece, mas é entre 200 casos, vamos dizer assim. Então é muito difícil disso acontecer. Mas até então, eu pegava na minha perna, eu sentia minha perna, o problema é que ela não tinha força. E aí eu fiquei pensando, eu não vou conseguir andar no hospital, a minha perna tá assim, eu não consigo mexer minha perna, tá sem força. E o pior é que eu tava com muita sede, eu tava com fome e eu não podia comer porque eu ia ter que fazer cirurgia. E aí eu lembro que no dia tava super calor, e aí minha mãe pegou um guardanapo, molhou na água e ficou pingando umas gotinhas assim pra mim beber, né? E eu acho que foi com a seringa também, eu não lembro. Resumindo, quando deu 8 horas já de sábado, completou 24 horas que eu estava sem comer, fiquei 26 horas sem comer e fui comer, eu acho que foi 10 horas. Liberaram pra mim comer acho que foi 2, 3 bolachinhas de água e sal e um copo de Nescau com leite. E, gente, aquilo lá, eu nem gosto de comer tanto bolacha de água e sal, eu nem como muito em casa, mas naquele dia, naquele momento, ali era como se fosse um hambúrguer no McDonald's. Era nos momentos assim mais difíceis que a gente percebe que aquilo ali se torna tudo que a gente tem. Até minha mãe brinca muito disso, né? Nossa, você nem gosta dessa bolacha e tal, e no dia. Gente, é pequenas coisas, mas assim, minha passagem no hospital, por ter acontecido isso, tudo teve uma grande importância depois na minha vida, né? E enfim, eu consegui dormir, né? Tava com soro, com negócio medindo no coração. Quando eu saí da UTI, eu tava com, acho que é coisa de oxigênio, né? Um negócio que fica assim. Enfim, eu vou postar foto. Vem a tempestade, depois vem o arco-íris. O arco-íris não veio assim muito colorido pra mim, mas ele chegou, o médico chegou lá super cedo, 6 horas da manhã. Mas ainda demorou, porque foram esterilizar o centro cirúrgico. Nisso veio um anestesista de novo pra minha mãe assinar. E minha mãe estava tomando café lá embaixo. E foi muito engraçado, porque as 2 vezes que veio o anestesista, a folha do anestesista, a minha mãe não estava lá. Primeira vez a minha mãe tava tomando, no sábado, minha mãe tava tomando um café fora do hospital e foi maior perrengue pra ligar. E a segunda vez, a minha mãe estava tomando café no hospital mesmo
E aí, tipo, foi muito engraçado porque os enfermeiros chegaram lá, ou era anestesista, eu não lembro. E aí eu falei, ai, minha mãe tá lá embaixo, e a gente precisa dela agora pra assinar o papel. E aí eu tava fazendo os enfermeiros de meio desempregado, porque eu falava, pega o celular, tá ali, tá ali. Porque a gente não podia levantar da cama, né? Mas enfim, a minha mãe assinou. E eu não queria fazer cirurgia, gente. Não comi nada e eu fui com um sentimento muito ruim, gente. Muito ruim, muito ruim. E aí minha mãe falou que falou pro médico, ela tá muito triste, ela não quer fazer cirurgia. E ele falou assim, relaxa, daqui a pouco ela dorme. Eu desci pro centro cirúrgico com uma dor no coração muito forte, na garganta assim, vontade de chorar, chorar. Mas como existe anestesia, eles me anestesiaram e aí eu desmaiei, né, gente? Aí a cirurgia foi só 3 horinhas, começou 8 horas, 9, 10, 11. 11 horas eu acordei, né? Fui pra UTI e minha mãe falou assim, você tem tanto medo de morrer que você saía do centro cirúrgico, você já regalava o olho assim. E realmente eu acordava muito rápido. Eles abriram só aqui embaixo. Então, como o problema do pino, que os dois pinos estavam prendendo dentro da perna, era aqui na L3, na L4, por aqui, aqui na lombar. O corte foi menorzinho, sabe, gente? Tipo, acho que o corte da cirurgia inteira foi mais ou menos assim. E o corte que foi aqui embaixo foi só daqui até aqui, foi um corte menorzinho. E aí quando eu cheguei lá no... Cheguei na UTI, minha tia, meus tios, minha prima, meu pai já foram me visitar. Então, assim, foi mais, assim, tranquilo, né? Eu tava um pouquinho anestesiada, mas eu me lembro das coisas, né? Eu tava meio que consciente. E depois eu tive visita também, à noite. E assim, gente, que foi, né, as minhas cirurgias. Foi bem conturbado, esse sábado pro domingo. E aí eu não... E aí eu não lembro quando tiraram a minha sonda. Não lembro, não lembro, não lembro. Mas eu fiquei o tempo todo o quê? Na fralda, gente, porque eu não tinha... Então, só por ter saído da UTI, tipo aquele baque, eu já tive uma recuperação um pouquinho mais tranquila, né? Eu continuei usando algumas coisinhas assim de medicação, né? Mas era só pra tomar os remédios mesmo, eu tava mais livre assim, não tinha nada controlando meu coração o tempo todo, nada no dedo. Continuei tomando o soro, a dipirona, o tramal, que eu não... Gente, eu vou aprender a falar o nome desse remédio. E a morfina, continuei tomando esses medicamentos. Não tomava mais banho na cama, continuava usando a fralda. Na hora do banho, eu saía na cadeira de banho, né? Uma vez eu fui com o andador, mas assim, era bem difícil, porque eu não mexia a outra perna, mas aos pouquinhos com a ajuda das enfermeiras, da minha mãe, eu conseguia chegar até o banheiro, que era perto no quarto mesmo. Tomava banho na cadeira de banho, depois voltava pra minha caminha. E teve um dia, a primeira vez sentadinha, assim, no sofazinho onde minha mãe tava dormindo. E, gente, doeu muito. A primeira vez que eu sentei foi no hospital, acho que foi no penúltimo dia que eu tava internada, e doeu muito, foi na terça-feira. Então, assim, segunda, terça e quarta, continuei recebendo visita, foram mais tranquilos meus dias lá no hospital.
2 vezes por dia, de manhã e à tarde, vinha fisioterapeuta mulher, fisioterapeuta homem. Enfim, eles vinham lá, né, me dava maior apoio. Mas se eu não conseguia andar, eu até tentava ficar em pé, minha pressão baixava muito rápido e tudo era água, 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 água. Ainda bem que eu pus na minha cabeça que se eu bebesse água eu melhorava, e eu bebia água e eu melhorava. Tava bem hidratada lá no hospital. O meu médico, eu não tenho o que reclamar dele, apesar de tudo que aconteceu. Foi muito conturbada a cirurgia, ele ia todos os dias me visitar, todos os dias à tarde ele tava lá me visitando. E raio-x também, eu fiz o raio-x na segunda, na UTI, quando eu tava na cama ainda. Depois, na terça-feira, eu fui pra sala de raio-x lá, então foi um pouquinho mais complicado, porque eu tava o tempo todo eu andava só de maca lá no hospital, deitada. E aí eles me tiraram da maca pra colocar acho que era super grande o lugar, me colocaram deitada assim, pra fazer alguns raios-x. Eu senti bastante dor. Mas assim, eram umas dores meio que se eu fizesse muito esforço, ficasse muito na mesma posição. No hospital, praticamente eu dormia assim, pra baixo, assim, né? Eu tentava me virar um pouquinho de lado, mas era com a ajuda da minha mãe, eu não conseguia me virar totalmente, mesmo me apoiando assim do lado da maca. E resumindo, o meu último dia no hospital foi um dia muito triste, porque a fisioterapeuta veio lá de manhã com andador e eu não conseguia andar mesmo assim, porque o meu pé tava caído. Então, meio que, tipo, aqui a perna vai, e eu não conseguia andar porque o pé tava caído e a perna sem força. Mas o meu médico me falou todos os dias uma frase muito bonita, porque eu falava, médico, eu não consigo colocar o pé pra baixo, o pé pra cima. E ele falou, você até não conseguir, mas eu vou tentar. E essa frase que eu levo pra tudo na minha vida hoje em dia. E, assim, eu chorei muito, eu sofria muito no hospital, porque eu não ia ter aquele vídeo andando, eu não ia ter aquela questão de estar andando, porque eu via muito no grupo de escolhosas no Facebook, as meninas que fazem cirurgia e conseguem andar, né? E aí eu não ia ter aquele momento porque eu não andava real oficial, gente. Eu não andava. Aí na quarta-feira à noite o médico chegou lá pra me liberar. Falou pra minha mãe, faz essa menina andar em casa, se movimentar, eu vou passar fisioterapia, ela vai ter o retorno comigo. Ela não vai ficar desse jeito, ela, sabe, é uma coisa que tem jeito, acontece com outras pessoas. E ela vai conseguir, ela vai voltar a andar. Ele tranquilizou muito a minha mãe em relação a isso. Falou, ela vai conseguir andar sim, ela vai andar. Não desanima em casa, eu tinha que continuar com os exercícios. E assim, eu saí do hospital com cadeira de rodas, por eu não conseguir andar, né? Saí de cadeira de rodas e quando eu cheguei em casa, minha tia me segurou de lado, meu primo me segurou de outro e minha irmã ficou no meu pé porque assim, o pé era caindo. Então eu tipo se rastejava assim no chão. Então, tipo, pra machucar era... e outra coisa, todo esse tempo que eu fiquei no hospital, eu não fazia cocô, gente. Eu não fazia cocô, não sei se era porque eu não tava comendo bem, se era por causa dos remédios. E aí o médico só me liberou quando eu fiz eu não lembro o nome disso agora, gente. Como que é quando eles põem o negócio pra merda sair? Eu não lembro, mas eu tive que fazer isso 2 vezes. E aí o intestino saiu, tudo que tava preso saiu lá na fralda. Enfim, gente, eu sou muito enrolada pra contar a história. Eu espero que eu tenha conseguido resumir bem pra vocês. Se vocês ficaram curiosos de como eu voltei a andar, é que as minhas 2 pernas aqui estão se mexendo. Se vocês querem saber, aguardem que eu vou gravar o vídeo da minha recuperação. Sim, gente, eu voltei a andar, voltei a movimentar essas perninhas aqui, voltei a correr, entre aspas. Tenho 19 pinos na coluna, as 2 hastes. E assim, apesar de tudo que aconteceu na minha cirurgia, de eu entrar feliz, me internar feliz, eu saí muito triste, eu chorava muito. É uma dor horrível e a dor de você não andar é mais horrível ainda. Isso não acontece com todo mundo, eu acho que entre 200 pessoas, em uma pessoa isso vai acontecer. E hoje eu pego essa história assim pro lado positivo, pra mim contar que foram muitos momentos, então serve tanto pra outras pessoas como pra mim. Gente, se você tá reclamando, agradeça que você não tem problema de saúde, que você não passou por uma cirurgia dessa, que você não precisou se internar. E eu, quando eu tô triste, eu agradeço porque Deus me deu outra chance de andar, de viver, de respirar. Eu perdi uns 3 quilos, mas eu recuperei muito rápido depois. Eu tô adiantando um pouquinho da recuperação já. Mas assim,
nunca reclame, sabe? O que acontecer na sua vida, agradeça. Agradeça porque Deus não faz nada por acaso, né? E aqui é o meu sumário de alta. Quando eu saí do hospital, o médico passou, ou ele entregou, né? Então, foi a internação pelo tratamento cirúrgico de escoliose e eu fiz a cirurgia para revisão para reposicionamento de parafuso. Aí ele colocou qual foi os procedimentos, que eu fiz raio-x lá, né? E a orientação médica que 15 dias depois eu retornei com ele, que foi no dia 21 de março, no caso, né? Aí aqui os raios-x que eu fiz lá, quando eu fui pra sala de raio-x. E eu sou muito curiosa que eu nunca vi, gente, meu raio-x do pino na perna. Pra me saber se realmente o pino ficou solto, se o pino tava prendendo o nervo da perna. Mas olhem aqui. Ou quisesse achar que está outro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.